Fala aí, minhas queridas, meus queridos pensadoras e pensadores, como é que está a quarentena de vocês? Bom, tendo em vista essa situação atípica que nós estamos passando, o jeito que nós encontramos de chegar até vocês é através dessas videoaulas colocadas na plataforma do Google Classroom, onde vocês vão poder ter acesso não só a videoaulas, mas também a atividades, trabalhos, simulados, questões que vão ser contabilizadas e serão consideradas como atividades ainda neste final de primeiro semestre, início do segundo bimestre já, considerando que vocês estão aí no terceiro ano. Então, assim, gente, ocupem-se menos com Netflix, com séries, com filmes, embora a gente acaba se ocupando com isso também, dada a situação bem excepcional que nós passamos, mas não vamos perder o foco aí de terceiro ano, na iminência de Enem, do vestibular, embora eles também vão passar por adaptações, mas peguem firme, não deixem nem que o ócio e nem que futilidade se ocupem completamente no tempo de vocês, tá? Bom, tendo em vista isso, gente, o que nós estávamos estudando em sociologia ainda em sala de aula? Nós estávamos estudando a sociologia clássica, e estudar sociologia clássica é estudar, sobretudo, os três principais pensadores basilares da sociologia: Durkheim, Marx e Weber, certo? Bom, nós havíamos já terminado o Durkheim e nós tínhamos começado na aula passada a falar sobre a estratificação social, os tipos de estratificações sociais que existem no mundo, e existiram no mundo, para dar início no pensamento marxista. E nós falamos na aula passada sobre estratificação social no que tange à sociedade de castas, pouco vigente no mundo. Existe lá na Índia um partido de extrema direita com orientação religiosa no hinduísmo que tenta impor de novo uma sociedade dividida em castas. Nós falamos principalmente lá na Idade Média no que tange a estratificação social em estamentos, aqueles que guerreiam, aqueles que rezam, aqueles que trabalham, tudo isso porque Deus quis assim, estamentos. E nós começamos a falar sobre estratificação social ou sociedade de classes, onde o que divide uma classe social é justamente o poder aquisitivo daquela classe. Aí nós podemos falar de classes altas, classe média, classes baixas ou burgueses, trabalhadores, tá? Isso diverge muito de acordo com o pensador. Agora, como nós estamos falando de sociologia clássica, o pensador que nos interessa aqui é justamente o bom e velho Karl Marx e a sua perspectiva filosófica sociológica, o materialismo histórico. Bom, gente, já falamos sobre isso na aula passada, mas o Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, ou seja, sua vida foi toda limitada no século XIX, primeira e segunda metade, ok? Gente, o Marx ele é um pensador alemão, nasceu na Alemanha, estudou na Alemanha e a sua primeira formação foi direito. A faculdade que ele fez foi direito. Agora, claro que uma faculdade de direito no século XIX não era uma faculdade de direito como é hoje. Você estuda especificamente matérias jurídicas, as leis e as implicações que tem no que tange a filosofia, a sociologia, economia política e tudo mais. Naquela época, você tinha uma formação muito mais clássica. Você estudava um pouco de tudo. E isso fez com que o Marx tivesse uma formação sólida no campo não só do direito, mas da economia, da filosofia e da sociologia. E também da política, vamos dizer assim, tá? Tanto é que ele é conhecido como sendo um grande economista e também um grande filósofo. Em momento algum, vocês vão ver o Marx sendo um eminente jurista, embora a formação dele tenha sido essa, tá? Bom, Marx viveu na Bélgica, passou pela França e se instalou durante um bom tempo na Inglaterra, tá? E foi lá que ele morreu, lá que ele está enterrado. Bom, gente, o que nos interessa falar do Marx? Basicamente, dois momentos nos interessam da filosofia marxista e do pensamento marxista, né? Bom, nós temos um primeiro Marx e um segundo Marx. Ou nós temos o jovem Marx e um velho Marx. O jovem Marx, gente, de que eu estou falando aqui,
é um Marx que escreveu, na verdade, ele termina aí quando ele publica a sua tese, não tese de doutorado, mas a sua tese, o seu pensamento, que se encontra num livro chamado O Manifesto do Partido Comunista. Bom, gente, o que é importante nós sabermos aqui? O primeiro Marx, ou jovem Marx, é um Marx que a gente pode dizer assim que foi um pensador propositivo, tá? Um Marx pouco analítico, como ele vai ser depois, mas um Marx propositivo, tá? E é o Marx que se encontra aqui nessa obra Manifesto do Partido Comunista. Gente, para vocês entenderem melhor, como hoje essa obra, o Manifesto do Partido Comunista, se encontra em forma de livro, ela não foi primeiramente publicada em forma de livro, tá? O Manifesto do Partido Comunista era o quê? Era um manifesto, ou seja, era mais ou menos uma brochura ou um jornal grande, volumoso, onde ele queria expor o pensamento dele, coisas que ele foi descobrindo, abordando a história, abordando as relações econômicas, e ele queria propor um movimento revolucionário para a classe trabalhadora. Ele queria fazer com que a classe trabalhadora se conscientizasse da situação, e a classe trabalhadora não se conscientizava porque estava, segundo ele, muitas vezes alienada. Ele queria propor uma conscientização para que a classe trabalhadora se tornasse uma classe revolucionária e mudasse as estruturas da realidade, tá? Bom, gente, e o que o Marx, o jovem Marx, encontrou, descobriu nesse primeiro estágio do seu pensamento? Nós vimos isso também, que o Marx ele estudou a história da sociedade, e se nós dividirmos a história que vocês estudam aí com o professor Felipe, o professor Chico, vocês dividem a história em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O que o Marx descobriu observando a história das sociedades? Que sempre apareceram, sempre havia classes sociais, e aí vejam, nós hoje estamos dividindo a sociedade em estamentos ou castas, são classes. O Marx falou que sempre teve isso, divisão social de acordo com classe, ou seja, de acordo com poder aquisitivo, sobretudo. E essa questão do poder aquisitivo, segundo Marx, fez com que a classe com poder aquisitivo gozasse de poder, e esse poder dava a ela o direito de explorar a força de trabalho da classe inferior, da classe que não tinha poder aquisitivo, portanto não tinha poder. E tinha que, para poder possuir o mínimo de poder aquisitivo de sobrevivência, trabalhar para os que não trabalhavam. Tá? Essa foi a grande conclusão do Marx. Agora, gente, o Marx vai falar que sempre houve o quê? Luta entre essas classes. Tá? Agora, essa luta poderia ser uma luta direta de confronto ou uma luta velada indireta. Leiam aí, por favor, um pequeno trecho da obra do Marx, do Manifesto do Partido Comunista, para vocês entenderem bem a ideia dele. Olha o que ele diz, gente. A história de todas as sociedades que existiram até hoje tem sido a história da luta de classes. Ponto. Homem livre, escravo, patrício e plebeu, lá na Idade Antiga, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, isso, Idade Média, Idade Moderna. Numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição. Tem-se atenção numa guerra ininterrupta, ora aberta, ora disfarçada. É mais ou menos essa, gente, a ideia do Marx, quando ele vai falar que sempre existiu classes sociais e essas classes sempre estiveram em luta, embora fosse uma luta direta ou indireta. Essa é a grande tese do Marx. Gente, entendam. A perspectiva do Marx, enquanto o Durkheim era positivista e o Weber vai ser um kantiano compreensivista, o Marx era materialista histórico. E por que materialismo? A gente vai ver. Mas por que histórico? Porque o Marx ele estudava a história e ali ele tirou a essência da história, que o que é?
a luta de classes caracteriza, sobretudo, a história. Tá? Gente, pegaram? Isso é muito importante saber no pensamento marxista. Luta de classes define a história das sociedades para Karl Marx. Bom, gente, e aí eu posso fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta bem de indireta marxista, que é a seguinte: o capitalismo foi bem sucedido? Pergunto para vocês. O capitalismo deu certo? Existe um pensador chamado Francis Fukuyama, um filósofo, que ele fala sobre o fim da história. Ele tem uma orientação meio hegeliana, vamos dizer assim, quando ele fala o seguinte, que a história chegou no seu auge, chegou no seu ápice, chegou no seu fim, quando o capitalismo se consolidou. O Hegel dizia que o que move a história é a dialética, né? É a história do pensamento, um pensamento se sobrepor ao outro. Agora, pegando isso, o Hegel vai falar que a história termina quando o Estado surge. E o Francis Fukuyama vai falar, a história termina quando o capitalismo surge. Não existe uma ideia melhor que o capitalismo. Não existe como dialetizar o capitalismo. Não tem como contraditar o capitalismo, não tem como negar o capitalismo. Ah, professor, mas e o socialismo? Segundo Francis Fukuyama, olhem lá, final do século XX, o que aconteceu? O muro de Berlim caiu, o socialismo caiu, não deu certo e não está dando certo em lugar nenhum. Em lugar nenhum a gente vê forma pura de socialismo. Portanto, não vale falar que o socialismo contradiz, que ele é uma ideia melhor que o capitalismo. Gente, vamos ver isso mais adiante. Mas a pergunta continua. O capitalismo foi bem sucedido? Eu coloco essas notícias para vocês. Olhem aí. Sobre extrema pobreza, crescimento da pobreza, crises, pobreza extrema, crescimento da extrema pobreza, crise que faz com que a pobreza seja cada vez mais exponencial. Crises do capitalismo que fazem com que as classes elas estejam em queda livre, enquanto as classes lá de cima estão em ascensão cada vez maior. Gente, aí eu pergunto de novo, o capitalismo foi bem sucedido? Olhando essas notícias, não. Agora, se nós olharmos para trás, vejam lá, o capitalismo se consolidou século XVIII, século XIX, de forma, o capitalismo produtivo, vamos dizer assim. Primeiro o capitalismo mercantil, antes disso, depois capitalismo industrial, produtivo e hoje capitalismo financeiro. Mas, gente, olhando antes do capitalismo, o que nós tínhamos? Feudalismo. Se nós compararmos feudalismo com capitalismo, a resposta será sim. O capitalismo foi bem sucedido. O capitalismo permitiu com que coisas fossem produzidas no sentido de saúde, de tecnologia, de educação e até de meio ambiente, que melhorou a vida humana. O capitalismo ele dá um ímpeto para a ciência e a tecnologia que torna a vida humana uma vida mais confortável, uma vida mais longa e uma vida mais bem-sucedida do que era no feudalismo, tá? Mas, gente, olhando para a época de Marx, século XIX, já tinha passado o feudalismo há um bom tempo, e olhando para hoje essas notícias, não. O capitalismo não está dando certo. As pessoas falam, socialismo não dá certo, comunismo não dá certo, mas, olhando por isso aqui, o capitalismo também não deu. Bom, gente, tendo isso em mente, o Marx ele vai se propor, e aí nós estamos entrando já no segundo Marx, ele vai se propor a analisar o modo de produção capitalista. Ele será agora analítico. Ele vai dedicar uma obra grande chamada O Capital, para analisar profundamente, detalhadamente, como é o modo de produzir no sentido proposto pelo capitalismo. Gente, existe modo de produção asiático, modo de produção primitivo, modo de produção feudal. Na apostila de vocês existe um esquema muito didático
de todos esses modos de produção, mas o Marx está falando do século XIX, da sua época, a pobreza está crescendo, as pessoas passam fome, as pessoas morrem. No caso, ele não sabia se usava o dinheiro dele, ele, Marx, para uma filha que estava nascendo ou para uma filha que estava indo para a cova, doente, porque o trabalhador naquela época não gozava de direitos sociais como tem hoje, ok? Então, ele vai estudar detalhadamente esse modo de produção capitalista. Gente, e aí nós falamos do primeiro Marx, o que significa o historicismo, o aspecto histórico do Marx, onde ele achou na história a grande chave para a leitura da sociedade, que é a luta de classes. Agora, gente, nós vamos adentrar numa coisa que é o aspecto materialista da obra do Marx, que é esse esquema que eu costumo usar em várias aulas, em vários momentos, que é a diferença que o Marx faz de superestrutura ou sobreestrutura, aquilo que está acima, sobreposta, e aquilo que está embaixo, que é infraestrutura. E aí esse exemplo do lado direito de uma árvore, ele é muito didático para nós entendermos o que o Marx quer dizer com isso. Bom, gente, o Marx fala que em toda sociedade existem os aspectos superestruturais e o aspecto infraestrutural. Gente, o que é superestrutura ou sobreestrutura, ou que vocês podem ler aqui, ideologia? Gente, ideologia são os óculos com os quais as pessoas enxergam a realidade. Nós podemos falar ideias que estão na cabeça que fazem com que as pessoas enxerguem o mundo de acordo com as suas ideias. Ideias, gente, de cunho político, de cunho filosófico, de cunho sociológico, de cunho religioso, de cunho no sentido de educação e tudo mais. Gente, tudo isso diz respeito ao mundo da ideologia, das ideias que nós temos. A minha avó, de 98 anos, ela tem uma ideologia, porque ela tem ideias na cabeça e, através delas, ela enxerga o mundo, tá? Agora o Marx vai falar o seguinte, gente. Abaixo da ideologia existe a raiz de tudo, que é a economia, como vocês podem ver aqui. Gente, aí nós entramos nessa segunda característica do pensamento marxista, que é o materialismo. O que vem a ser essa palavra, gente? O materialismo. Ora, se eu perguntar para vocês, gente, vamos lá, quais são as condições materiais da sociedade que mora no bairro do Urbanova, em São José dos Campos? Boas. Falem para mim como são as condições materiais de quem mora no Banhado, aqui em São José dos Campos. Ruins. Gente, o que vocês entendem? Condições materiais. O que vocês entendem? Diz respeito a poder aquisitivo, diz respeito a dinheiro, diz respeito a capital. Gente, nós estamos falando que a base de toda a sociedade é uma base material, que diz respeito à economia. A economia é a chave para se ler o social segundo Karl Marx. Deu para entender, gente, o que é materialismo? Ele fala que nós só podemos olhar e estudar, entender uma sociedade se nós partirmos do pressuposto que está lá na raiz, material, a economia, e não o contrário. Se fosse o contrário, nós estaríamos sendo hegelianos. De novo, lembre-se lá da aula de Hegel. Tá? As ideias movimentam o mundo para o Marx. Não, Marx faz um giro aí do idealismo para o materialismo. São as condições materiais que criam a ideologia. Gente, quais eram as condições materiais? Qual era a economia da época do Marx? Capitalismo. Portanto, a ideologia, o que as pessoas tinham na cabeça são ideias de cunho capitalista. A educação era capitalista e só vai ser mudada. Uma das grandes referências para uma educação libertadora contra o capital vai ser Paulo Freire, estudado pelo mundo inteiro, brasileiro, mas estudado no mundo inteiro. Política,
a serviço do capital. Religião super a serviço do capital, vai dizer o Karl Marx. E hoje nós temos aí muitas religiões, sobretudo de orientação cristã, que servem absolutamente ao capital. E isso o Max Weber vai estudar com muita profundidade. Agora, gente, as coisas são assim. O Marx quer com que as pessoas tomem consciência disso, mas qual é a grande dificuldade? Por que as pessoas não se dão conta de que elas pensam de acordo com o que o capitalismo quer que elas pensem e que elas estão a serviço da reprodução do capital que beneficia poucos e sacrifica muitos? Por quê? Porque as pessoas, para o Karl Marx, elas estão alienadas, tá? Gente, o que é uma pessoa alienada? Vamos lá. O que é uma pessoa alienada? Olha lá. Essa pessoa está alienada da realidade, ela está fora da realidade. Agora, gente, essa palavra alienação, peguem aqui, ó, metade dessa palavra, alien. O que é um alien? Pega aí filme, desenho que vocês conhecem. Alien é um ser que vem de fora. Por isso, gente, alienação é a pessoa que está completamente fora da realidade, tá? Que vocês querem um exemplo? Na faculdade, um professor foi dar uma aula sobre epidemias, né? Super na ordem do dia aí, e ele perguntou sobre a questão da AIDS e um coleguinha sentado na frente assim foi indagado. O professor perguntou: quantos casos de AIDS existem no mundo? Ele, não sei. Não, chuta. Não sei. Não, chuta, vai, o que vem à sua cabeça? Ele, 1000. O professor falou: você está completamente alienado. Significa o quê, gente? Ele está fora da possibilidade de informação e tal. Então é mais ou menos isso que o Marx está falando. As coisas não mudam porque os trabalhadores estão alienados. Na época do Marx não havia mídia como ela se apresenta hoje, mas essa imagem aí, ela nos diz muito, nós podemos falar muito sobre ela no que tange a alienação. Até podemos nos reportar aqui a caverna do Platão, quando vocês estão vendo aí as pessoas sendo induzidas a pensar de acordo com que um poder maior faz com que elas pensem, que é o poder da mídia. E vocês sabem, gente, a mídia, ela produz formas de agir, formas de pensar, formas de sentir, formas de amar, que está em completamente desacordo com o que a pessoa mesmo tende a fazer, pensar, agir. Então, é uma pessoa que está alienada, né? A mídia o consumo faz com que a pessoa fique alienada. Agora, apesar de tudo isso, gente, o Marx vai falar que tem uma coisa que aliena as pessoas e que é difícil combater essa esfera da vida ou essa instituição. Qual que vocês acham, gente? É possível travar uma luta contra a política, contra os burgueses, contra o poder institucionalizado, mas é difícil travar uma luta contra o coração das pessoas, tá? E tem uma instituição, um poder, que fisga o coração das pessoas e faz com que elas fiquem acomodadas numa zona de conforto e não queiram mudar o mundo, não queiram mudar as estruturas do mundo. O que é, gente? O que vocês acham? É a religião. Tá? Por isso que o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Olhem para essa imagem aí, gente. É uma imagem que as pessoas viam provavelmente nas fábricas, elas viam em casa, aqueles que podiam o mínimo, né, de organização para ter um acesso à educação, viam nas escolas, viam nos tribunais e viam, sobretudo, nas igrejas, seja dia de semana ou final de semana. Gente, qual que é o grande problema disso aqui, segundo o Marx? Gente, qual que era o discurso, provavelmente? Olha para ele. O grande salvador de vocês. Vocês têm uma vida difícil, trabalhando de 12 a 14 horas por dia, tendo que morar próximo das fábricas, em cortiços, para poder sobreviver. E, assim, se ficou doente, ferrou, não tem saúde, não tem direito social, não tem acesso à educação pública, né? Fazer o quê? Mas olhem para ele, gente. Ele também não sofreu, ele não nos deu a mensagem de que esta vida
ela se baseia em sofrimento, justamente porque o sofrimento é um adubo, é o cultivar uma vida após a morte cheia de bem-aventuranças? Gente, a mensagem era essa. A religião estava a serviço do capital. Agora, o que o Marx vai falar? Que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio, gente? É uma droga, é um entorpecente. Tá? As pessoas elas faziam uso da religião, claro, o Marx fala faziam uso, mas eu estou falando, as pessoas iam, buscavam consolo religioso, mas acabava sendo um entorpecente. É o suspiro de um mundo sem coração. Essa é a frase que o Marx vai usar. Suspiro de um mundo sem coração. Tá? Então, é difícil travar a luta contra a religião, porque ela é uma das grandes causadoras de alienação, porque ela está lidando com o que as pessoas sentem, o coração, com a fé delas. Tá? Agora, apesar disso, o Marx ele tem um grande sonho, ele tinha um grande sonho, que está mais ou menos expresso nesse esquema aqui. Ó. Poxa, ali embaixo, ó, o rapazinho com o chicote, ele está no chão, tá? Deveria estar no chão, deveria estar como os demais estavam, tá? De joelhos. Olhem aí, gente, o primeiro quadro, segundo, terceiro e o quarto, o rapazinho aí deveria estar no chão. Gente, o que que isso faz com que vocês pensem? Que os burgueses, aqueles que têm os meios de produção e que precisam da força de trabalho dos trabalhadores, eles são poucos, eles são pouquíssimos. Agora, os trabalhadores são bilhões, tá? Enquanto os burgueses são poucos. É só você ver, gente, as pessoas que têm no mundo, na conta bancária delas, ou em títulos, valor de propriedade, elas têm muitas vezes, uma pessoa, o mesmo valor de somatória que o PIB de vários países africanos, claro, mas é um país, gente. A riqueza inteira de um país ou de vários países está no bolso de um. Por quê? Porque o capitalismo permite essas coisas. O capitalismo permite com que a pessoa tenha o quê? A propriedade privada, que faz com que pessoas enriqueçam às custas da força do trabalho dos outros, tá? Então, se vocês verem, gente, lá no túmulo do Marx, em Londres, tem essa frase aí, ó. Trabalhadores de todas as terras, unam-se ou univos. Uma frase mais corriqueira, mais usual é trabalhadores do mundo, univos. Esse era o grande sonho do Marx, gente. Que a classe trabalhadora se constituísse em classe revolucionária com o intento de destruir o modo de produção capitalista que funciona a partir da noção de propriedade privada, que é o grande tesouro do liberalismo, e passasse a dialetizar, a mudar de forma revolucionária as coisas como elas gente, estão. Considerando isso, eu queria ler com vocês um trechinho mesmo, bem pequeno, para falar sobre qual é a orientação do Marx, tendo em vista a mobilização revolucionária da classe trabalhadora. Olhem aí, então, quando Marx vai dizer: o objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos trabalhistas: constituição dos trabalhadores em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado. Nesse sentido, os comunistas podem resumir sua teoria nesta fórmula única: a abolição da propriedade privada. Deu para captar, gente? Primeiro, não era só o Partido Comunista como sendo o único ali que tinha base na classe trabalhadora. Haviam outros também. Mas o Marx começa a falar na sua obra que um espectro ronda a Europa e esse espectro é o espectro do comunismo, tá? E aí ele vai escrever esse texto falando que não é só os comunistas que pensam em fazer com que os trabalhadores se apropriem do fruto do seu próprio trabalho. Todos os partidos trabalhistas têm essa orientação. E aí ele falou que, no caso dos comunistas, eles entendem que o maior veneno da sociedade, qual é? O grande câncer que causa desigualdade social é o quê? A
propriedade privada. Você ter liberdade de gozar e possuir a uma ou várias propriedades privadas. Gente, quando o Marx está falando em propriedade privada, o que ele está falando? Que, este celular é sua propriedade privada, este power bank é sua propriedade privada, este livro é sua propriedade privada. Então, o objetivo dos comunistas é fazer com que o Estado, o governo de orientação comunista, a ditadura do proletariado, se aproprie disso que é seu. Claro que não, gente. Quando ele fala propriedade privada, ele está falando o quê? A propriedade privada dos meios de produção, tá? Essa é a verdadeira natureza da proposta marxista. A propriedade privada dos meios de produção é aquilo que causa o câncer na sociedade, porque poucos podem ter os meios de produção. Para isso, aquelas pessoas que não têm e precisam sobreviver, vendem sua força de trabalho, podem, pela lei, ser explorados. O capitalismo permite isso, e aí você tem o quê? Desigualdade social, tá? Segundo o Marx. Agora, gente, vamos entender isso, como é que fica no sentido do Marx no que tange a como isso aconteceria se caso houvesse esse processo evolucionário. Nós temos lá, em primeiro lugar, o capitalismo, como nós falamos, ele supra-assumiu o feudalismo, ele avançou em relação ao feudalismo, e a estrutura é essa: Estado nas mãos da burguesia. E agora, essa estrutura faz com que exista classes sociais muito distantes umas das outras, uma desigualdade muito grande, e é preciso que a sociedade avance quanto a isso. E aí isso aconteceria nesse texto que eu li aí: a classe trabalhadora se constituir como classe revolucionária, destruir a supremacia burguesa, e aí você tem ali, Estado nas mãos da classe trabalhadora ou a ditadura do proletariado. E aí o que aconteceria, gente? O Estado pertencendo à classe trabalhadora daria à classe trabalhadora a oportunidade de desmantelar a infraestrutura, a raiz do problema, lembra? Não a superestrutura, a infraestrutura, a raiz, desmontar isso, fazer com que a economia funcione para os trabalhadores, porque eles são as verdadeiras engrenagens da economia, e aí, com o tempo, as classes sociais seriam extintas, tá? E aí nós chegaríamos no ápice, como vocês podem ver ali, com o comunismo, uma sociedade sem classes e, portanto, não é preciso de um Estado para gerir os bens da sociedade, uma vez que a economia funciona igualitariamente para todos. Tá certo, gente? Agora, adentrando ainda mais no velho Marx, e aí nós concluímos, o que ele vai fazer? Ele vai escrever um livro chamado O Capital, ou Das Kapital, que é um livro incompleto, onde ele vai o quê? Fazer o quê? Ele vai examinar, ele vai aprofundar, ele vai analisar, ele vai detalhar como que funciona a exploração nesse método ou nesse modo de produção vigente na sua época, é vigente no nosso, que é o modo de produção capitalista. Então vocês têm essa imagem aí, ela é muito didática, ela mostra como acontece o modo de produção capitalista, onde você tem aí dois sujeitos com fraques, com cartola, é um símbolo universal da burguesia, vamos dizer assim, né? Uma metáfora, que eles estão o quê? Contorcendo um sujeito, mas ali no chão vocês podem ver vários sujeitos contorcidos, e desse contorcer, o que eles conseguem extrair? Dinheiro. Conseguem extrair de uma pessoa, conseguem extrair capital. E lá fora, vocês veem pessoas, né, mendigando, pessoas precisando se ocupar para poder sobreviver. Então, são pessoas que se sujeitam a essa ação da classe burguesa. Gente, o nome que nós podemos dar para essa ilustração aqui é o quê? Exploração, tá? Você tem poucos, porque poucos possuem propriedade privada dos meios de produção, mas eles precisam da força de trabalho daqueles que não têm. No entanto, esses que não têm
passam fome se não vender sua força de trabalho. Então eles vão se sujeitar. Até porque os burgueses aproveitam que a classe trabalhadora está alienada. E o objetivo do Marx é mostrar como as coisas funcionam perversamente no capitalismo. Então, gente, ele vai se debruçar, e aqui, ó, importante isso aqui, ele vai se debruçar nessa obra O Capital para entender monetariamente, economicamente, financeiramente, o modo como isso aqui acontece, a exploração. Então, para resumir, vocês têm, olha, uma grande pilha, um grande saco de dinheiro lá no fundo dos dois sujeitos, que é a riqueza criada pelos trabalhadores, mas o patrão paga para o trabalhador apenas uma pequena, uma ínfima parte da riqueza criada por ele. Gente, aqui eu não tenho condições de mostrar para vocês, mas vocês podem procurar aí o famoso esquema da fábrica de parafuso ou fábrica de prego, onde você tem um trabalhador que produz, vamos supor, 100 parafusos por dia, a cada parafuso ele ganha X, e cada parafuso X, o patrão vende. Vocês podem procurar. Bom, gente, vocês podem procurar aí na internet. Eu não tenho jeito de fazer isso aqui, mas o famoso esquema que mostra a perversidade, o modo com o qual o patrão explora o trabalhador. E aí vocês têm exemplos, como o famoso exemplo da fábrica de prego ou a fábrica de parafuso. O trabalhador, ele fabrica 1.000 parafusos por dia e cada parafuso o patrão vende por 10 centavos. Vamos colocar aí. Agora, o que acontece? Por dia, a cada 8 horas trabalhadas, o trabalhador ganha X. Mas se você fizer uma conta do quanto o patrão ganha por parafuso vendido, que foi fabricado pelo trabalhador, você vai ver que é exatamente como está expresso aqui. Tá? O patrão ele se apropria monumentalmente mais do que o trabalhador. E quem trabalha? O trabalhador. Quem produz? O trabalhador, não é o patrão. Tá? Agora, nessa época de pandemia do coronavírus, isso fica muito evidente, né? Porque vocês veem pessoas aí defendendo o capitalismo como o capitalismo ele proporcionou tecnologia, o capitalismo ele produz um bem-estar maior, o capitalismo ele fez com que as pessoas entrassem na era da tecnologia, o capitalismo ele permite com que as pessoas tenham um acesso maior a tudo, o mundo globalizado, o capitalismo produz, o capitalismo produz, o capitalismo produz. Agora, qual que é o grande receio? Independente se é um líder, um estadista, um presidente, primeiro-ministro, humanista ou não, qual que é a grande preocupação de todos eles, gente? Crise econômica. Por quê? Primeiro, a China parou, todo mundo depende da China, de componentes industriais que surgem, que começam na China. Primeiro. Depois, você tem quarentena, você tem paralisação, e aí isso vai gerando problemas, problemas sociais, problemas econômicos. Agora, qual que é o grande receio de alguns? Não, não pode parar. Se o país parar, o país entra em colapso, imagina e tal. Então, assim, ó, num momento como esse, nós entendemos que o capitalismo ele não produz absolutamente nada, não é? Se o capitalismo produzisse por si só, nós estaríamos tranquilos. Agora, gente, pode parecer muito óbvio, mas vejam, quem realmente produz? Quem realmente produz? É o sistema ou é o sujeito aí do lado esquerdo? Gente, quem produz, seja no capitalismo ou qualquer outro modo de produção, é o trabalhador. É a força de trabalho da classe trabalhadora. Ponto. Tá? Vocês podem olhar aí para a mesa de vocês, que vocês estão apoiados, e procurar aí pede para o capitalismo criar um celular para vocês. Façam isso. Peça para o capitalismo criar magicamente o celular. Não vai criar, gente, porque é preciso da força de trabalho da classe trabalhadora. Ponto.
tá? Por isso, uma essência fundamental do capitalismo é a necessidade de forças produtivas, a força da classe trabalhadora. Mas isso coloca o quê? A realidade que existem relações de produção, que é uma relação, não é de pai e filho, de amigo para amigo, não. É uma relação de patrão e trabalhador, onde esse tem propriedade privada e esse não tem. Por não ter, ele tem que vender a sua força de trabalho para ele. E ele, legitimamente, pode, numa sociedade capitalista, explorá-lo e se apropriar do fruto do trabalho dele aqui. Gente, essa é a mais-valia. Olha lá. Veja o salário e veja a riqueza criada pelos trabalhadores. O que vale mais? A riqueza criada pelos trabalhadores e da qual eles não se apropriam. Por isso que vale mais, ou é a mais-valia. Deu para pegar, gente? Essencialmente é isso, o conceito de mais-valia e como é que o Marx entende analiticamente o capitalismo ou o modo de produção capitalista. Mit Bruder war gewagt. Du machst den Bauern gleich zur Dame. James! Sorry, sir, but the lady is not... I know, James. Women are not allowed in here, but please, look at my wife. If she catches cold outside... Sir. I will kick up such a fuss that you will never work anywhere ever again. Don't, Friedrich. I don't belong here. Let's go somewhere else. We only need a place to compare notes. Any pub will do. Let's go. Why, it's young Engels. Oh, Mr. Naylor. How do you do? You know, I often ask my good friend Engels how young Frederick's getting on these days. How is your father? As well as he can be. Please, let me introduce my wife, Mary. How do you do? And my good friend, Marx. Nice to meet you. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. He employs many workers, including children, a harsh necessity. My friend Marx is a journalist. He's researching a topic we are interested in. About child labor in factories. How many are there in use, actually? In one factory, about 20 children to 30 men. Day work, night work? No, both. Isn't that a bit exhausting? Working day or nights has no effect on the health, Frederick. Your house. I beg your pardon? My wife means it makes no difference to your health, but not the children's. But we've no choice. You know very well that without child labor, we'd price ourselves out of the market. Meaning you would have paid a fair price to your workers' labor, right? But I don't set the prices, young man. The market does. Of course, yeah. If I stopped hiring children, others would, and I'd go bankrupt. That's what society does. No, sir. This is how the existing relations of production work, not society. Society is not you. And I don't know what you mean by relations of production. All sounds Hebrew to me. Thank you, James. If labor costs more, there'd be no more profits. Therefore, no more economy. Therefore, no more society. Perhaps that's what you want, So right. We're not speaking the same language. What you call profits, I call exploitation. Mr. Engels, I have been very patient in token of my friendship for your father. And where would a society without exploitation leave people like you? You would have to work too. Wouldn't that be horrible? My regards to your father. My old man is going to kill me this time.